Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto. Então, meus amigos, hoje eu vou abordar alguns temas importantes. O Pentágono admitindo o projeto Super Soldado, projeto Super Soldado que já é bastante antigo. A gente sabe que em 1984 teve o projeto Jedi, que foi elaborado pelos militares. Teve também o projeto Hulk, inclusive o próprio Davi Rousseau participou. Ele fez menção disso, né? O Michael Jacob, também denunciante do Serviço Secreto Espacial, fala do projeto Hulk. Então, esse projeto Hulk existiu de verdade, que era uma substância que que a pessoa tomava e ela simplesmente dobrava a massa muscular, triplicava. Ficava como o Hulk, né? Gigantesco, muito forte. O Andy Pero também, denunciante do Serviço Secreto Espacial, diz que através de programação psíquica ele poderia fazer supino uma pessoa franzina, como ele, com 250 quilos. Ele conseguia agachar com mais de 600, 700 quilos. E para quem faz musculação, isso são números absurdos, meus amigos. Agachar com 600, 700 quilos. E isso ele fazia através de programação mental, através de projetos psíquicos do projeto Super Soldado. O projeto Super Soldado também, segundo o Emer Smith, eles usavam genes de alienígenas e de animais para produzir super soldados. Então, também era uma forma de produzir soldados super avançados, praticamente indestrutíveis. E muitos desses projetos foram abortados porque simplesmente fugiram do controle. Então, o projeto Super Soldado já existe há muito tempo e agora eles estão dando maior migué. Não, porque nós estamos cogitando a hipótese de criar o projeto Super Soldado, como se isso não existisse, né? Quer dizer, já foi implementado há muito tempo atrás. Quer dizer, eles são uns piadistas, né? Isso é verdadeira comédia. Então, vou falar um pouquinho a respeito disso também. O Tucker Carlson surpreende a todos, eu não sei, meus amigos, parece que agora ele está sabendo sobre a realidade dos UFOs, dos OVNIs, eu não sei das fontes dele, mas ele está alegando que entidades espirituais trevosas, negativas, atuam no Vaticano. Isso é verdade, a gente sabe já, isso é de longa data, que são os draconianos, os reptilianos, e que eles fizeram um acordo com o governo dos Estados Unidos. Então, na concepção do Tucker Carlson, todos esses terrestres são do mal e são multidimensionais. É claro que ele está cumprindo a função dele, porque, queira ou não, ele é um ícone, é uma pessoa muito conhecida, e ele está emprestando a reputação dele, a imagem dele, para chamar a atenção da população em geral com relação ao fenômeno ufológico. Mas ele tem que se atualizar mais, ele precisa selecionar melhor as suas fontes, porque está um pouco complicado. Né? E, aliás, o Jacques Vallée, né, Dr. Hynek, já existe esta tese que todos os seres extraterrestres são multidimensionais. Não é verdade, tá, meus amigos? Existem muitos seres extraterrestres físicos. É só ver o caso do Valiant Thor. No caso do Valiant Thor é óbvio, né? Ele era físico. Por exemplo, o caso também do George Adamski, que teve contato com seres físicos. Aliás, existem inúmeros relatos na história amplamente documentados, com respaldo. Então, isso não é verdade. Porque a questão ufológica, não existe uma resposta para tudo. Então as pessoas querem uma resposta mágica que consiga elucidar todas as perguntas. Não funciona assim. É um tema complexo, queira você ou não. Então existem densidades, existem seres que residem em densidades diferentes, dimensões diferentes, porque dimensão é uma coisa, densidade é outra, tem muitas pessoas que fazem confusão, e também mundos paralelos. Existem múltiplos mundos paralelos análogos ao nosso, por exemplo, que é de terceira densidade. Existem milhares, talvez, de mundos exatamente iguais ao nosso, que também são seres cientes, obviamente. Então a coisa é muito mais complexa do que isso. Então existem 13 densidades, meus amigos, 12 dimensões. Dimensões têm a ver com espaço físico. Por exemplo, terceira densidade seria altura, largura e comprimento. Quarta dimensão, terceira dimensão. Quarta dimensão seria um cubo dentro de outro cubo. Então é difícil de conceber. O próprio Carl Sagan fazia aulas tentando explicar a quarta dimensão. A quinta dimensão é ainda mais complexa. Então existem 12 dimensões, segundo o Alex Collier. A Helena fala de 13 densidades diferentes. Então o tema é muito complexo. Não tem como você pegar uma tese e unificar tudo, tentar colocar tudo numa única caixa. É claro que, para a maioria das pessoas, é algo bastante confortável, porque todo mundo gosta de uma explicação que você consiga explicar tudo. Não existe isso. Infelizmente, não tem
uma explicação unificada que possa elucidar essa questão como um todo. Tá? Esta que é a verdade. Então, para você entender isso, você tem que estudar, você tem que realmente se esforçar bastante para conseguir ter a compreensão com relação ao fenômeno ufológico. E este ano, meus amigos, haverá muitas eleições, não é só eleições nos Estados Unidos, 2024, terá eleição na Rússia, terá eleição na Índia, terá eleição na Europa, em vários países, a União Europeia terá eleição também. Então será um ano determinante, determinante, com relação ao establishment. Então será uma luta entre o establishment e a população. E a população, o desejo da população irá prevalecer. E os escuros estavam tentando, isso é óbvio, é nítido, a gente observava isso, eles estavam conduzindo o processo da revelação dessa maneira. Eles queriam alegar o seguinte, a narrativa era essa, que sim, existem os OVNIs, as entidades não humanas, e que houve, de fato, desde 1930, naves acidentadas, inúmeras naves acidentadas, só que tem o porém, o governo dos Estados Unidos jamais conseguiu desvendar os segredos tecnológicos dessas espaçonaves, ou seja, não teve tecnologia reversa. Era uma forma de se isentar, para se eximir de culpa. Nós não temos responsabilidade. Nós não escondemos tecnologias de antigravidade, tecnologias médicas da população. Estava sendo conduzido dessa forma. Porque eles queriam o quê? Eles queriam salvar as suas peles. Eles queriam salvar a sua reputação, porque a revolta popular seria absurda. Então era uma forma de evitar essa revolta popular. E de repente eles dão meia volta, dissolvem a lei Schumer, que foi diluída, e agora foi apenas uma versão, nós temos o que agora? Apenas uma versão limitada, e quem quer tudo, prestem atenção no que eu vou falar, quem quer tudo vai ficar sem absolutamente nada. E agora nós teremos, por certo, uma revelação catastrófica. E será catastrófica para os escuros, porque eles não vão poder controlar a narrativa. Simplesmente os denunciantes vão se multiplicar, a pauta OVNI está mais evidente do que nunca, tanto é que o Tucker Carlson está falando sobre isso, e olha, meus amigos, prestem atenção, grandes portais de notícia, a própria Fox News está abordando o assunto abertamente, os denunciantes estão se multiplicando, os OVNIs estão aparecendo cada vez mais, então temos um cenário propício para uma revelação catastrófica, que será uma revelação no qual os governos e as instituições não poderão controlar. Ou seja, será controlada sim, mas controlada pelos nossos amigos extraterrestres, que vão conduzir todo o processo. É isso que vai acontecer. Muito bem. De acordo com Jean-Charles Moyen e David Rousseau, os Estados Unidos e a França operam uma transportadora espacial conjunta chamada Solaris, que faz parte do Solar Wonder, do Serviço Secreto Espacial, desde o início dos anos 1980. Serão esses centros espaciais franceses em cidades dos Estados Unidos um sinal de futuras revelações dessas corporações históricas? Uma ótima pergunta aqui do Dr. Michael Sala. França estabelecerá hubs New Space em Denver, em Houston, Estados Unidos. Então, segundo, não só, vejam, duas testemunhas, duas fontes independentes, tanto o Jean-Charles Moyen quanto o David Rousseau, que são, com certeza, não dá dúvida, os maiores denunciantes franceses do Serviço Secreto Espacial, ambos são franceses, que alegam que existe uma frota conjunta, uma transportadora espacial, uma aliança, para ser mais preciso, entre a França e os Estados Unidos, uma facção, é óbvio que não é o governo, a instituição Estados Unidos é a instituição França, é uma facção militar que opera junto nos Solaris. Solaris, a gente sabe muito bem, que é uma nave militar onde operam seres da Federação Galáctica de Mundos e também da Aliança Terrestre. Então isso aqui é realmente sensacional. E, por certo, esse encontro tem o potencial de reforça ainda as alegações do Jean-Charles Moyen e do David Rousseau. E pode ser sim, meus amigos, o início, o prelúdio da revelação do programa Solar Wonder, que foi denunciado em 2002 pelo hacker, pelo hacker de 2002, que entrou no supercomputador do Pentágono, da Marinha dos Estados Unidos, para ser mais preciso. Que foi o Gary McKenna. Gary McKenna, isso. Gary McKenna, isso. Ele que foi o hacker. Aliás, ele se apresentou, vão fazer um filme, um documentário sobre a vida dele. Espetacular. Vamos para o próximo. Aqui, São Francisco. Uma delegação da Agência Espacial Francesa, a CNES, visitou o Colorado e o Texas na semana passada para expandir os laços entre as empresas aeroespaciais francesas e americanas.
As autoridades que se referem, brincando a si mesmas, como mosqueteiros do espaço da França, planejam estabelecer centros virtuais em Denver e em Houston para a conexão, no caso, o intercâmbio entre as duas agências, americana e francesa, uma iniciativa governamental para estimular a inovação relacionada ao espaço. Então, isso aqui é bastante promissor. Aqui, meus amigos, outra grande informação. Como regra geral, a tecnologia de código aberto está cerca de 3 décadas atrás das versões classificadas. 3 décadas atrasado. Tudo atrasado. No mínimo 30 anos. Portanto, se o Pentágono está agora a falar abertamente, prestem atenção, sobre a criação de super soldados, pode ter certeza de que isso aconteceu secretamente em programas de acesso especial não reconhecidos. Então, esses programas de acesso especial, meus amigos, já existem há muito tempo. E foi criado pelos Majestic 12, com as corporações e as agências de inteligência, em conjunto com a operação MacBird, de controle da informação. E tudo isso com a justificativa de resguardar, de assegurar a segurança nacional. Então, esta é a desculpa para eles guardarem camas médicas, antigravidade, e entre outras coisas que poderiam simplesmente mudar a vida das pessoas para muito melhor. Na verdade, para um futuro Star Trek. Na verdade, tem havido muitas testemunhas que afirmam ter visto ou feito parte dessas USAPs, desde a década de 1980. É verdade, existem amplas testemunhas. Cientistas do Pentágono avaliam a criação de super soldados humanos, tão mortais que eventualmente teriam que ser exterminados, como se isso já não tivesse acontecido. Então eles são verdadeiros fanfarrões, né? Dando um migué aqui no popular. Tá aqui a fonte para vocês, meus amigos. The West Journal, tá aqui notícia. Cientistas do Pentágono avaliam a criação de super soldados humanos tão mortais, tão perigosos, que eventualmente teriam que ser cancelados, né? Para não usar a palavra aqui. Muito bem. Os principais cientistas do Departamento de Defesa, vamos dar uma olhadinha nesse artigo, planejam criar super soldados inspirados nos populares personagens da Marvel, Capitão América e Homem de Ferro. Que coisa. Na verdade, os criadores dos super-heróis, eles sabiam do Serviço Secreto Espacial, sabiam do programa Super Soldado e se inspiraram nisso. Essa que é a verdade, essa é a origem. Stan Lee, por exemplo, da Marvel, ele sabia sobre os programas, sobre o projeto Super Soldado. Aí ele criou o Homem de Ferro. O que é o Homem de Ferro, meus amigos? Sou super soldado num super traje. Nada mais do que isso, um super traje. O Emil Smith já denunciou esses super trajes. Eles já existem há muito tempo e eles foram aperfeiçoados. Então, no começo, eles usavam um super traje robótico, né, totalmente robótico, bem similar mesmo ao do Homem de Ferro. E com o tempo, agora eles usam um super traje que é análogo aos dos Pleiadianos, que é bem coladinho no corpo, dá super força, a pessoa praticamente não precisa se alimentar, porque esse super traje nutre o corpo, deixa o corpo sarado também, porque ele tem essa capacidade de modelar o corpo humano. Por isso que todo extraterrestre sempre tem um traje apertadinho, né, meus amigos? Bem apertadinho, parece latex, né? Bem apertadinho mesmo no corpo. Por quê? É um super traje deles também. Ele é a prova de balas, a prova de choque. Por exemplo, com um super traje desse, você pode dar super saltos. É como um super-herói. Você pode pular de uma casa para outra. Você pode cair de um prédio e ficar totalmente ileso. Então não vai quebrar os seus ossos. O Emil Smith fez parte de vários projetos super soldado. E ele fala que é exatamente igual ao do Homem de Ferro. Então a pessoa pode voar. Meus amigos, isso é tão simples. Veja o que aconteceu no Peru recentemente. Aqueles homens usavam o quê? Um traje preto, como se fosse uma armadura preta, igual do Homem de Ferro. E eles podiam voar. Lá no vilarejo do Peru. Aquele povo, você sabe muito bem dessa história, eu trouxe para vocês. Alberto, esqueci o nome dele. Alberto alguma coisa. Há pouco tempo eu trouxe essa reportagem para vocês, meus amigos. Um super traje, usado pelos militares. É a mesma tecnologia do Homem de Ferro. O Homem de Ferro já existe há muito tempo. É uma tecnologia. Capitão América é a mesma coisa. Lembra que o Capitão América era um rapazinho franzino, eles colocavam uma substância dele, pum, ficava fortão. Exatamente. Projeto Hulk. É a mesma. Então esses projetos já existem há muito tempo. O Andy Pero, como eu falei para vocês no início da live, também o denunciante. O Michael Jacob fez parte dos projetos Super Soldados. Funcionários do Pentágono discutiram a criação planejada de super soldados para o campo de batalha. Na sua conferência Interserviço, Indústria de Formação, Simulação e Educação em Orlando, no dia 29 de novembro.
Olha, isso foi discutido abertamente lá em Orlando, recente, hein, dia 29 do mês passado. Entre os tópicos discutidos na conferência estavam programas de reprodução de filmes da Marvel. Poxa vida. Da Matrix também, o filme Matrix. E as diversas tecnologias que o Pentágono está pesquisando. Não, só estamos descobrindo agora, né? Só agora. Né? Tá bom. Tá bom, dando mó migué. Com o objetivo de criar um super soldado da vida real, completo com implantes cibernéticos e questões éticas espinhosas em torno da autonomia corporal. Ok, muito bem. Várias melhorias para os soldados foram discutidas na conferência, incluindo dar sangue sintético aos soldados, substituir óculos de visão noturna por colírio e dar aos soldados do futuro estimulantes anestésicos e a capacidade de regenerar membros. Olha só, capacidade de regenerar membros. Não é um corte. Por exemplo, você perdeu um dedo, o dedo volta de novo. Você perdeu um braço, o braço foi amputado na batalha, ele retorna novamente. Meus amigos, a cama Medbed faz isso. A verdadeira cama Medbed faz isso. Pois é, né? Eles jogando na nossa cara. Chamando a população mundial de imbecis. Essa é a realidade. E curar feridas rapidamente, como um lagarto. Pois é. Né? Quem propicia isso é a própria cama Medbed. Ela tem essa propriedade. Abre aspas. Os soldados aprimorados seriam reduzidos a homens biônicos. Lembra da mulher biônica? Eu assistia bastante quando era pequenino. Vocês assistiam? O Homem Biônico, nos anos 70, aqueles seriados. Eu gostava muito. Que correm rápido, não precisam dormir. Igual de Fresh, né? Corre muito rápido. Essas capacidades. Não precisam dormir. Come e bebe muito pouco. Aliás, o super traje faz isso. Ele tem essa propriedade, como eu havia comentado há pouco. Aliás, com o super traje você pode ficar uma semana sem comer e beber, porque o próprio traje nutre o seu corpo. Ele dá os nutrientes que você precisa. Pela pele. Olha só, isso é repassado pela pele. Come e bebe muito pouco e pode lutar o tempo todo, sem cansar. Você pode ficar na luta ali 24 horas e você não cansa. Pode fazer supino, agachamento o dia inteiro com 1 tonelada. Nasce uma nova espécie, o Homo robocopus. Robocopus, eu gostei dessa, né? Agora, Homo robocopus. Dizia o slide. Então fizeram uma apresentação com vários slides. Que coisa, né? Quando questionado sobre equipar veteranos reformados com essa nova tecnologia, o cientista JJ Walcott sugeriu que poderia dar aos veteranos reformados um sentido de propósito e ajudar a reduzir as taxas de depressão. Olha só, com essas tecnologias, porque eles poderiam voltar. Olha que maravilha. É isso, meus amigos. Você está aposentado com 60 anos, não, fica tranquilo, agora você vai sentir um jovem novamente. Vai rejuvenescer, vai ser um super-herói. Você tá velho, você vira super-herói. Vai ficar igualzinho o Capitão América, o Homem-Aranha, o The Flash, o Hulk, igualzinho os super-heróis da Marvel. Aí, com certeza, vai acabar com a depressão. Agora você vai ficar com ânimo. Vai ser um novo estímulo na sua vida. Que coisa, não, meus amigos? Que coisa. Estamos vivendo em tempos emocionantes, de verdade. Muito bem. Na verdade, temos trabalhado com uma empresa chamada... Tem empresa já projetando isso daí, olha só. A Teledine, para analisar tecnologias capazes de escrever no cérebro em uma resolução muito alta. Disse Richard McLeay, que trabalha com estimulação cerebral não invasiva para a Força Aérea. Estimulação cerebral. Era o que eles faziam no projeto Montauk, meus amigos. Então existia uma derivação, uma ramificação do projeto Montauk que trabalhava com o programa Super Soldado. O Andy Perro é um dos denunciantes. O Andy Perro diz que com essa estimulação cerebral, prestem atenção no que eu estou falando, ele era capaz, um homem franzino, ele poderia fazer supino com 250 quilos. Sabe o que é isso? No peito, aqui. Você pega 250 quilos, joga no peito, para quem não conhece musculação, e sobe com a barra. 250 quilos. Agachamento com mais de 500 quilos, mais de meia tonelada. Você abaixa com 500 quilos no ombro. Tudo com estimulação cerebral. Pois é. Um absurdo, meus amigos. Isso é um deboche. Eles são os verdadeiros fanfarrões. Abre aspas. Isso é muito cedo. Então, ainda não há muito desenvolvimento a ser feito. Mas isso é algo que virá no futuro. No futuro. Sim. No futuro. E nem fica vermelho, né? É o pior de tudo, né? Nem fica vermelho. Ser capaz de usar um dispositivo que possa escrever informações de forma não invasiva diretamente no seu cérebro, sem qualquer cirurgia, sem qualquer sensação na pele. Continuou McKinley. Puxa vida. Meus amigos, isto aqui, apesar de ser um deboche, de certa forma, já é, meus amigos, um motivo de ânimo para cada um de nós.
Eles já estão mostrando que em breve isto será divulgado. Só que é uma forma de divulgação, uma divulgação suave, para que as pessoas não tentem, né? Não tentem revoltar, para tentar atenuar a revolta das pessoas. Então é melhor dizer assim, não, nós estamos fazendo um projeto que pode regenerar, né? Por exemplo, regenerar a mão, regenerar órgãos perdidos, né? Isso, o braço, uma perna, né? Pode rejuvenescer pessoas, pode criar, você vira um super-humano. Mas é no futuro, viu? Fica tranquilo, nós estamos nesse projeto. Para quê? Para eles se eximir de culpa. Porque se eles disserem, não, isso aqui nós já temos há 30, 40 anos atrás, simplesmente a população mundial não iria perdoar. Simples assim, ninguém iria perdoar isso. Muito bem. Evidências. Muito bem. Programa Hulk. É Hulk. Stan Lee já sabia desse programa. Aliás, ele se inspirou nisso. Um programa Mad Bad para fortalecer pessoas para o combate? Pois é, exatamente isso. Na entrevista entre Dr. Michael Salla e Jean-Charles Moyan e Davi Rousseau, eles falam sobre uma missão particular em Marte. Primeiro, eles falam sobre suas roupas, que pareciam um exoesqueleto. Um exoesqueleto. Como se fosse uma armadura do Homem de Ferro, justamente. Se você pensou no Homem de Ferro, você acertou. E como conseguem respirar? Em uma superfície rica em enxofre, com algum tipo de filtro de ar. Então, Davi Rousseau mencionou algo bastante interessante. Aliás, esses super trajes são retratados nos filmes do Jean-Charles Moya, que eu assisti. Muito bem. Vamos pro próximo. São super trajes onde você consegue se equiparar a um draconiano. Então, você consegue lutar com um draconiano utilizando um desses super trajes, dessas armaduras, como o do Homem de Ferro. Sendo um super-herói mesmo, de verdade. Ele disse que ficou mais forte, ficou um pouco maior, igual o Hulk. Ele ficou mais forte, musculoso, de repente o braço dele cresceu, peitoral, costa, ficou fortão, e se viu um pouco maior, e seus músculos ficaram mais fortes. Quando o Michael pediu esclarecimento sobre isso, descobriu-se que as camas médicas, as MedBed, usadas pela Federação Galáctica de Mundos, têm certos programas instalados. Eles podem ser usados para curar, para dormir, mas aparentemente também podem ser usados para alterar o DNA, a tal ponto que as pessoas possam se tornar mais fortes, ou seja, super soldados, super humanos. Jean-Charles Moyan diz que isso não foi feito por ele, pois já era bastante grande. Mas essa técnica teria sido usada em David Rousseau, porque sua constituição era menor. Brincando, David comparou com o Hulk, no qual o outro David, o David Banner, poderia se transformar. Lembra do David Banner? Também é outro David, por coincidência. O David Banner do filme, né, da série Hulk, dos filmes do Hulk, da Marvel, poderia se transformar nesse poderoso Hulk. Isso lembrou instantaneamente o Dr. Michael Salla da história contada por James Hing, que escreveu um livro sobre o que chamou de programa Hulk. Então, James Hing, meus amigos, escreveu um livro falando sobre esse programa, que era o programa Hulk. Então, eles criam super-heróis? Não, super-heróis, esse negócio não existe, meus amigos. Isso é uma forma de quê? De acobertamento, de desviar as atenções. Muito bem. Este fortalecimento foi necessário para que tivéssemos melhores chances nas lutas contra alienígenas regressivos, ou seja, contra os reptilianos. Especialmente os Draco. O draconiano, para vocês entenderem, ele é uma máquina de batalha. Ele tem 4 metros de altura, super musculoso, uma força colossal. Um draconiano simplesmente ele pode pegar um carro e arremessar em você se ele quiser. Então você precisa igualar as forças. Exatamente isso. Você tem que igualar as forças. Tem que ter a mesma proporção. Por isso eles usam essas tecnologias. Talvez os Nagai, ver 8 aqui, muito bem. Eles não eram apenas mais fortes, mas também mais rápidos. Aqui, a fotinho do Hulk. Sobre melhorar os humanos através de meios genéticos ou tecnológicos. Em uma entrevista em junho de 2023, Torhan Ridion, aliás eu já mostrei essa entrevista para vocês, conversou com o Dr. Salla sobre o treinamento de pessoas através, por intermédio da Helena Danan, da Aliança Terrestre. Eles mencionaram tecnologias e aprimoramentos genéticos. Essas melhorias também se referem a tornar as pessoas mais fortes, uma espécie de hulkificação, como o David na descrição acima. Exatamente. MS, a Federação Galáctica tem ajudado os militares da Terra. Presta atenção, aqui. O Dr. Michael Salla pergunta a Torhan Ridion. A Federação Galáctica de Mundos tem ajudado os militares na Terra no treinamento de seus soldados para desempenharem essa função envolvendo diferentes visitantes extraterrestres. Torhan Ridion responde. Nós demos a eles tecnologias, demos-lhes instalações a bordo dos nossos navios, com todos os dispositivos necessários para o treinamento. Temos trabalhado com Solar Wonder. Começamos com a organização militar chamada Marinha dos Estados Unidos. Aliás, esse programa começou com o comandante Denethor, com a Marinha dos Estados Unidos. Existe até foto do comandante Denethor ali dando instruções para a Marinha dos Estados Unidos. Foi no mesmo período onde teve o caso do Valiant Thor, 1957.
Foi no mesmo período, na mesma época. Depois aderiram outras organizações, outros países também. É uma organização multinacional que você possui. Estamos ajudando-os a treinar soldados. Estamos ajudando a treinar soldados. Aqueles que são aprimorados. Aqueles que são aprimorados são feitos com a ajuda de nossa tecnologia. Mas isso não é algo que recomendamos inicialmente. Os militares da Terra, terranos, queriam essa tecnologia de nós. Então nós os demos, porque temos acordos dentro desta aliança terrestre. Sua composição, geneticamente falando, é fraca para o combate espacial e para o enfrentamento de outras espécies. Então eles precisavam de ajuda. Oferecemos melhoramento genético, mas os terráqueos preferem sempre a tecnologia. Então demos para eles, mas estamos monitorando. Então, a priori, Torrano Dion, a Federação Galáctica de Mundos, queriam dar para o ser humano, para os soldados, um aprimoramento genético mais espiritual. Vamos colocar dessa forma. Mas os militares, o ser humano é apressado, é imediatista, então prefiro nós queremos algo tecnológico. Tudo bem, se vocês querem algo tecnológico, nós vamos oferecer para vocês. Nós somos democráticos. Então demos para eles, mas estamos monitorando. Estamos monitorando porque isto, mal usado, pode ser perigoso. Eis que existem programas obscuros que têm utilizado esta mesma tecnologia, não dada por nós, mas pelo inimigo Sicars. Então os Sicars deram essa tecnologia para os escuros produzirem super soldados. E se eles fizeram, nós vamos fazer também. Simples assim. Então eles não estão violando as leis intergalácticas. Estão simplesmente interferindo, estão consertando um erro, reparando um erro. Então teve interferência do Sicar nesse sentido, então nós vamos reparar e vamos fornecer a mesma tecnologia para a Aliança Terrestre. É uma forma de correção. E esta tecnologia, para melhorar a capacidade e o desempenho dos humanos da Terra, não é saudável. É uma escravidão, onde os seres sofrem e não vivem muito. Então, segundo aqui o Torrano Dion, não é muito apropriado. Então tem muitos riscos e efeitos colaterais. Eles não se importam com o corpo, não se importam com as almas, e são para eles material para a batalha. Está falando aqui dos Sicars, no caso. Nós discordamos disso. A boa tecnologia que temos dado à Aliança da Terra é algo que não é prejudicial. É saudável e ajuda a melhorar a genética. Mas isso é tecnologia. Não usamos tecnologia para nós mesmos. Esta é uma escolha. Então nós, da Federação Galáctica de Mundos, desculpem, meus amigos, não utilizamos essa tecnologia. Mas nós não impomos nada a ninguém. Então, bom entender, seres benevolentes não impõem nada a ninguém. Eles simplesmente aconselham. Olha, eu acho melhor aprimorar sua genética, espiritualmente falando, e vocês podem ter poderes psíquicos avançados como super soldados. Vocês não precisam usar essas tecnologias. Mas, se vocês preferirem, nós não teremos objeções. Nós vamos fornecer sim, mesmo porque foi fornecido para os escuros através dos Sicars. Então nós vamos igualar, vamos colocar vocês em igualdade de condições. Compreenderam, meus amigos? Muito bem. Agora, mais evidências para vocês, meus amigos. A Zona do Crepúsculo do Pentágono. O Guerreiro Jedi do Tio Sam. Isso mesmo. Projeto Jedi, 1984. Os militares dos Estados Unidos, falando em poderes psíquicos, aliás, esse projeto foi... já existiu, tá? Ele aconteceu em 1934, que era o Projeto Jedi. Os militares dos Estados Unidos lançaram um experimento de 5 meses chamado Projeto Jedi, em homenagem aos cavaleiros do Star Wars, que foram capazes de usar a força. A força. Agora a pergunta que não quer calar, né? O que veio primeiro, a galinha, o ovo ou o ovo, a galinha? Pois é. Para realizar feitos incomuns, incluindo o uso de uma arma com os olhos vendados. Então, eles aprimoravam, aperfeiçoavam suas capacidades psíquicas, e eles poderiam lutar com os olhos vendados, exatamente igual que foi retratado nos filmes do Star Wars. Os Jedi tinham essa capacidade. Então eles poderiam lutar com os olhos vendados, utilizando o quê? O terceiro olho. Espetacular. Testou o uso da programação neurolinguística, ou PNL, com uma nova forma de ensinar, recrutar e atirar com pistolas, calibre 45. A PNL é descrita no Projeto Jedi como uma disciplina específica desenvolvida para modelar a excelência humana, controle de corpo e mente. Os autores do plano do 1º Batalhão Terrestre, que é utilizado, que é o mesmo princípio das artes marciais avançadas. Os autores do plano do 1º Batalhão Terrestre imaginaram um soldado monge guerreiro. Soldado monge guerreiro, tem a ver mesmo com o Projeto Jedi. A gente pode fazer essa alusão aos Jedi do filme Star Wars. Que ao dominar a sua capacidade psíquica, percepção extrasensorial, deixar o seu corpo, PS, deixar o seu corpo à vontade, levitação, então, poderosamente eles poderiam levitar, voar, igual o Superman, isso mesmo que vocês estão ouvindo. Cura psíquica, então poderiam curar, por exemplo, um ferimento em batalha, usando a capacidade psíquica, eles poderiam produzir a autocura. Eu acho que é isso que a Federação, acho não, tenho certeza, tá, meus amigos? A Federação Galáctica de Mundos queria que a Aliança Terrestre desenvolvesse super soldados por essa via, mas eles preferiram as tecnologias.
Aí é uma opção deles. Muito bem. Deixar seu corpo à vontade, levitação, cura psíquica, atravessar paredes. Paredes. Seria uma espécie de super soldado. Se você for ver, alguém pode dizer assim, mas isso é um absurdo. Não é um absurdo. Se você for ler o livro China Super Psyches, do projeto, lá da Terra do Dragão, esse livro aí fala do projeto Zero. Então o Peter Moon não, Radu Cinemar, o Radu Cinemar dos livros, da coleção de livros Amanhecer da Transilvânia, ele fez parte do projeto Zero, meus amigos. Ele poderia atravessar paredes, apenas utilizando a sua capacidade psíquica, super força, poderia regenerar os seus membros, o seu corpo, revitalizar o seu corpo, usando única e exclusivamente o poder da sua mente. Como um guerreiro monge, Jedi. O Exército encomendou um relatório de 2 anos no valor de $425 mil ao Conselho Nacional de Pesquisa, um braço da respeitada Academia Nacional de Ciências. Entre a vasta gama de tópicos revistos pelo comitê da ANRC, estava a gestão do estresse, o biofeedback e aprendizagem acelerada, e os fenômenos paranormais, como psicocinese, ou seja, você poder mover objetos com a força da mente. Só que eles levavam isso ao extremo. Então você poderia levitar um carro, imagine vocês, um carro, e lançar esse carro contra o seu inimigo. Uma pedra gigantesca. A capacidade de mover fisicamente as coisas com a mente. Percepção sensorial e visão remota. Mas o relatório da NRC concluiu que a aprendizagem durante o sono, a imaginação guiada. Olha só, meus amigos, isto é sensacional. Prestem atenção nisso. Imaginação guiada. Sabe como que é isso na prática? É o seguinte. Faça isso, você vai ter sucesso. Tudo que você faz. Presta atenção. É uma prática do super soldado. Quando você vai fazer uma coisa muito difícil, imagine cada etapa do que vai acontecer. Então o soldado ele ficava imaginando a hora que ele chegava até o local da missão, o que ele iria enfrentar, como ele iria reagir, cada etapa, ele imaginava cada momento, quadro a quadro. E a performance desses soldados aumentava de forma exponencial. E isso também você pode usar na vida material. Então, uma questão de programação mental. Impressionante. Eles também faziam isso durante o sono. Então eles estavam dormindo, ficava com uma voz dizendo, você vai vencer, você vai vencer, você vai destruir o seu inimigo, você vai agir assim, assim, com todos os protocolos. Então era uma forma de programar a mente. No qual uma tarefa é ensinada mentalmente antes de ser executada fisicamente. E programas de super aprendizagem podem ser úteis para o treino militar. Isso melhora, por exemplo, você vai estudar para uma prova. Isso é provado, meus amigos. Você vai ter uma performance melhor, por exemplo, numa prova, na matemática, no trabalho, né? Na escola, em todos os ramos da vida. É espetacular. Muito bem. Aqui Eduardo Snow falou sobre uma civilização paralela existente na Terra. Meus amigos, ele fala de seres que vivem em condições, os extremófilos, né? São seres que vivem em condições super extremas, que são cientes, inteligentes. Olha, existem agora uma gama de teorias, de teses diferentes sobre a origem dos extraterrestres. Isso é muito bom, porque coloca em foco a questão dos extraterrestres. Aliás, eu nunca vi tanta repercussão com relação aos extraterrestres como está acontecendo em nossos dias. Meus amigos, é interessante que eu já fazia isso há muito tempo. Por exemplo, quando eu vou fazer uma live, eu já imaginava a live feita antes de acontecer. Eu imaginava na minha cabeça. Quando eu ia para a escola, eu imaginava, por exemplo, eu gostava de futebol, de basquete. De futebol eu nunca gostei muito, mas de basquete eu imaginava o jogo antes de acontecer. E acontecia exatamente como eu imaginava. Porque já estava programado na minha psique. Eu também utilizava isso para os treinos. E eu sempre fui muito bem em treinos de musculação. Eu sempre imaginava antes. Meus amigos, eu sou uma pessoa comum, eu agacho com 200 quilos. E eu tenho quase 50 anos de idade. É programação mental. Eu entro numa frequência diferente dos outros. Então, quando eu faço alguma coisa, eu estou numa frequência e os outros estão numa outra frequência completamente diferente. E você, de fato, pode coisas incríveis. Esta que é a verdade. Isso eu já experimentei na minha vida pessoal. Isso funciona de verdade. Experimente. Ok, meus amigos? Muito bem. Tudo que eu faço com muita intensidade. Tudo. A vida tem que ser vivida com muita intensidade. Muito bem. Agora eu vou passar para vocês a atualização do David Adair, que está espetacular. Depois de saber sobre as tecnologias escondidas do público, o David ficou muito chateado, ficou muito entristecido, ficou muito amargurado, muito decepcionado. Essa palavra, decepção. Então, depois que o David Adair ficou sabendo sobre as tecnologias que eram suprimidas, escondidas da humanidade, que poderiam simplesmente mudar a vida das pessoas da noite para o dia, para melhor, David começou a ficar com raiva do governo, muita raiva.
Ele ficou revoltado, e também com a NASA. Pois eram mentirosos e gananciosos. Ele tinha essa certeza. Na verdade, quem passou essa informação para o David Adair foi a própria Pitoley, que habitava agora com ele, porque ele compartilhava. Então, a Pitoley compartilhava o corpo do David Adair, habitava junto com ele. David costumava dormir com uma coberta dos Estados Unidos. Ele tinha esse costume porque ele era um patriota. E agora ele tinha vergonha de fazer isso. Tamanho o quê? A sua decepção. Quando David saiu da nave, ele estava irritado porque a Pitoley mostrou o caráter de todos eles. Olha, esse aqui é um mau caráter. Ele é um amigo do bigodinho. Esse aqui é ganancioso. Esse aí não tá nem aí pra ninguém, só pensa em dinheiro. Cheio de vícios. Né? Um narcisista. São essas pessoas aí. Né? E o David tinha certeza absoluta das intenções nefastas dessas pessoas. Ele conhecia a essência e o caráter de cada um, porque a Pitoley mostrava. E agora a nave estava fria e gelada. Por que a nave estava fria e gelada? Como se estivesse desencarnada. Pois a alma da Pitoley agora habitava no corpo do David Adair. Então ele compartilhava essa nova consciência. Uma super consciência que era a Pitoley. Aliás, ele foi preparado desde pequenino para isso. Antes disso, quando era tocada, parecia um mamífero. Então o próprio David fala quando ele tocava na nave orgânica, semelhava muito, é como se estivesse tocando numa baleia, num golfinho, num cetáceo. O próprio David Adair compara esses seres como baleias espaciais. Né? Falando nos cetáceos, né? Aliás, eu falei sobre isso na última terça-feira, a gente pode fazer aqui uma referência, né? Linkar a informação. De sangue quente, agora estava completamente gelada. Muito bem. David estava convicto de que deveria destruir seu foguete. Ou seja, o foguete que ele batizou de Pitoley. E ele sabia, na verdade, era por causa da entidade, né? Ou seja, a nave orgânica que se comunicava com ele, desde pequeno. Pois ele sabia que o mesmo seria usado como uma arma de primeiro ataque à União Soviética para começar a Terceira G. Isso em 1971. David foi convocado para acionar o foguete naquele mesmo instante. Olha que interessante, ele acabou de sair da nave, teve aquele encontro incrível, onde foi feito um download, onde a alma, a consciência da Pitoley foi transferida para o seu corpo. Agora eles eram um só, literalmente. Fantástico. Por isso que o David Adair, quando ele fez o exame do coração, os médicos constataram que ele tinha como se fosse uma batida de 2 corações com eco. Porque na verdade tem o coração dele e o coração da Pitoley. Espetacular. E a assinatura energética dele, constatada pelo próprio Emily Smith, é de uma assinatura de um homem e de uma mulher, desde aquele momento. Espetacular. A aura dele também é dupla, tá? Tem 2 auras. Fantástico. No caminho, ele escondeu a graxa de grafite. Veja só, ele estava no caminho, a Pitoley falou, David, dá um migué aí e faz de conta que você vai amarrar, né, o seu calçado. Né? Isso, exatamente. Ah, desculpa, olha, só um momentinho aqui, meu cardaço aqui saiu fora, eu vou amarrar o cardaço do meu sapato. Ele deu um migué, ele pegou o dedo atrás de uma roda de um avião, tinha muitos aviões ali, e pegou graxa de grafite no bolso, e colocou no bolso. Ninguém viu, ninguém percebeu. Eles estavam com muita pressa para fazer o teste do foguete, que pegou da roda de um avião estacionado e sabotou o seu foguete, e passou. Coloca para funcionar, porque só ele sabia, né? Aí ele colocou grafite, graxa de grafite, ali, dentro da Pitoley, nos circuitos da Pitoley. E começou a vazar. Olha que interessante, né? Começou a vazar. Todos ficaram assustados, pois não tinham como calcular se a explosão seria nuclear. Imagine vocês, o medo deles. David disse, é melhor fugirmos daqui. Algo deu errado. Vamos fugir. Deu ruim no popular. E foram correndo de carro, a uma distância de 3 quilômetros do foguete que estava vazando, que foi sabotado pelo David Adair. Que explodiu e formou, meus amigos, e formou uma cratera do tamanho de um campo de futebol. Tá aqui para vocês, graxa de grafite. Muito bem. E aqui o foguete do David Adair, que funcionava a contenção de fusão eletromagnética, né? Ou seja, o princípio do ponto zero, do loop infinito. Arthur Rudolph, que veio da Operação Paperclip, que era amigo do Bigodinho, dá pra ver aqui, né? O uniforme dele aqui, as credenciais, os carimbos, dá pra perceber. Arthur Rudolph disse, esses brinquedos não vazam do nada. Isso ele falou na cara do David Adair, olhando em seus olhos. Olhou para David e bateu nele. Deu um soco nele, que caiu prostrado no chão, sangrando, com a boca cortada. Então o soco foi bem forte mesmo. Os outros soldados apontaram suas armas para Rudolph, não para David. Olha que interessante. David conseguiu ler as suas mentes, porque ele conseguia ler a mente de todo mundo, junto com a Pitoley, né? Que pensavam assim, os soldados. Ele é um amigo do Bigodinho, porque ele veio da Operação Paperclip.
Ele não pode bater num garoto da fazenda americano. Isso não está certo. Depois de abaixarem as armas, depois eles se conteram, porque o sangue subiu naquele momento, eles queriam de fato, ele leu na mente dele, ó, tem um aí, ele percebeu, mas ele não falou, que realmente quer dar um tiro na sua cabeça. Ele tá revoltado, ele tá indignado com isso. Mas depois eles abaixaram as armas, reconsideraram, o sangue esfriou, aí baixaram as armas. David ficou na solitária, meus amigos, depois, muito tempo, na solitária, sozinho. Até que o general Kurtz LeMay ficou sabendo do caso e mandou libertá-lo e enviá-lo para o seu jato particular. E tirou ele dali. E falou, David, agora você está encrencado, porque eles não vão largar do teu pé, enquanto você não fornecer as informações de como construir a Pitonha. Eles já estão desconfiados que você sabotou a espaçonave. O general Kurtz LeMay, 4 estrelas. Então você tem que se proteger. Tome muito cuidado. David retornou para sua família e terminou o curso do ensino médio. Veja, meus amigos, ele desenvolveu o foguete mais tecnológico do momento e ele não tinha curso universitário, apenas com 17 anos de idade. Aí ele acabou o curso do ensino médio em 1972. Durante a formatura, ele foi sequestrado por 2 homens de preto, como o MIB, que o levaram até uma instalação militar hospitalar da CIA, agente das 3 letras, isso mesmo, onde Arthur Rudolph estava ali esperando por ele. Apareceu e começaram o quê? A colocar várias substâncias nele. Vocês entenderam, né? Várias substâncias, ele ficou todo grogue e interrogá-lo sobre o que aconteceu com o foguete. O que aconteceu com o foguete, você sabotou ele, conte como constrói esse foguete, porque lembre-se, porque é importante você ver a primeira parte. O David Adair, todas as anotações de como construir, da construção, dos projetos do foguete, ele destruiu tudo, ele mandou seu pai queimar tudo. Então só existia o quê? Na sua mente, na sua cabeça. Não tinha registro disso em local algum. Apenas o quê? Na sua mente. E começaram a falar sobre o que aconteceu com o foguete, e David não soltou uma única palavra. Resistiu bravamente. Não falou nada. David já era para ter desencarnado, meus amigos. E mesmo assim não disse nada. Permaneceu irredutível. Depois de 4 dias de tortura, o David sofreu muito, hein? Foram convencidos de que ele não sabia de nada. Então foi convocado pela agência de 3 letras para fazer parte da Força Naval. Interessante, meus amigos, que o próprio David, ele ficou ouvindo, olha, se vocês derem mais uma dose para ele, ele simplesmente vai se tornar um vegetal. Impressionante. E ele aguentou tudo isso. Impressionante. Aliás, ele era para ter desencarnado. Não desencarnou porque realmente a Pitonha atuou na vida dele. Aliás, ele sofreu 4 ataques cardíacos, sobreviveu e não teve qualquer tipo de lesão ou efeito colateral. Nenhuma lesão cerebral. Ele teve morte cerebral por 1 minuto, não teve uma sequela, e não teve 4 paradas cardíacas, e não teve qualquer sequela no coração. O coração dele tá novinho em folha. Vai fazer parte da Força Naval na manutenção e construção de motores. David começou a se interessar por aviões e frequentar a escola de pilotos da Marinha, pois já sabia pilotar. Ele já sabia pilotar. Como que ele aprendeu? Vocês podem perguntar. Ele aprendeu com 16 anos de idade. Quando ele tinha 16 anos de idade, ele usava, meus amigos, as fazendas vizinhas para testar seus foguetes de estágios. Mas é um foguete de estágio avançado. Aliás, como ele tinha acesso à tecnologia da NASCAR, porque o seu pai era mecânico da NASCAR, isso, ele usava hidrogênio líquido. Esses foguetes eram movidos a hidrogênio líquido. E isso com 15, 14, 13 anos de idade. E os fazendeiros davam livre acesso a ele. Não, você pode entrar aqui quando você quiser. Ele ia com a caminhonete do seu pai, nos Estados Unidos, meus amigos, com 13 anos, dirigindo ali, pegava a caminhonete do seu pai, e ele via, porque assim, ele usava aquele terreno, porque tinha as fazendas, para fazer os seus testes com os foguetes, que eram teleguiados, tinha controle remoto, tudo bonitinho, muito bem feito, inclusive. Aqui tá, olha esse recorte do jornal. David Adair, com 17 anos, aqui, certificado, foi chamado da Força Aérea. Olha que maravilhoso. Certa vez, um dos seus foguetes de estágios atingiu uma vaca, por acidente, porque acidentes acontecem, que caiu desencarnada. A vaca simplesmente foi pro brejo mesmo. Aconteceu esse acidente. Uma vaca leiteira. Daí David pensou, o que eu fui fazer? Agora os fazendeiros nunca mais vão me deixar fazer meus testes dos foguetes nas suas fazendas. Nunca mais, porque agora o que eu fui fazer? Daí ele pensou que nunca mais teria permissão dos fazendeiros para seus testes. Mas os fazendeiros, quando viu aquilo, disse, calma aí, David, bem garoto, esta vaca estava velha, ela já estava velha mesmo, e iríamos abatê-la para extrair a carne. Então você adiantou para nós, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Você pode cortá-la? Perguntaram para ele, você pode cortá-la? David cortou a vaca com mais precisão do que os açougueiros. Eles nunca viram nada igual. Então, em retribuição, eles deram um pedaço de carne para o David fazer um churrasco em casa com a sua família. E perguntaram se David poderia pilotar um avião para pulverizar a plantação. Não, isso é um garoto, meus amigos. Um garoto de 16 anos, na época. 16 anos só. David, você é inteligente. O fazendeiro alegou, você é inteligente.
Eu aposto que pode pilotar um avião. Nenhum piloto queria fazer o serviço, meus amigos, nenhum. Eles não conseguiam achar nenhum piloto depois de um incidente que aconteceu na fazenda. Porque numa ocasião, um piloto que prestava serviço para os fazendeiros acabou se engraçando com a mulher de um dos fazendeiros. O marido, sabe como que é as coisas lá nos Estados Unidos, principalmente nos anos 70, né? Ali nos anos 60, ali já nos anos 60, né? Final dos anos 60 para os anos 70. O marido pegou a espingarda e viu os dois juntos em casa e mandou bala no sujeito, atingindo que a sua perna. Desde então, ninguém queria trabalhar lá. Ninguém. Daí todo mundo queria saber de trabalhar para os fazendeiros. Para aqueles fazendeiros, ninguém queria. Para pulverizar a plantação. David leu um manual de pilotagem. Rapidinho, não, calma, eu aprendo. Eu não sei, mas eu vou aprender. Meus amigos, é isso mesmo. Eu não sei, mas eu vou aprender. David leu um manual de pilotagem e depois já podia fazer manobras e rasantes pela fazenda. Isso foi muito bom para David, que conseguiu ganhar uma boa remuneração. Olha só, meus amigos. Realmente é incrível a história do David daí. David já era tenente da Marinha, quando foi para a Marinha dos Estados Unidos, já era tenente da Marinha, tenente David Adair, quando estava na Avenida Pensilvânia, próximo de Washington, próximo à Casa Branca, White House, quando foi atropelado, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, meus amigos, ele foi atropelado por um rinoceronte branco, que o arremessou como um boneco no meio da Avenida Pensilvânia. Isso você não vê todos os dias. Vamos convir, meus amigos. Ele teve apenas alguns ferimentos leves. Incrivelmente, ele se safou. Isso é inexplicável. Mas quando caiu, pensava que estava falecido. Não, mas esse faleceu, né? Isso aí já não tem como sobreviver. Ele levantou e perguntou a uma mulher. Ele levantou e perguntou a uma mulher que parou para acudi-lo. O que era aquilo? A mulher disse, um rinoceronte branco. Ele não estava acreditando. David achou que era um sonho. Vejam só, meus amigos. Quando estava no hospital assistindo a TV, viu no noticiário. Vejam só, ele foi atendido. Rinoceronte branco escapa do zoológico e atropela um homem. Que por um acaso era ele. Que coisa. Que coisa, né, meus amigos? Os seus superiores que estavam ali, foram visitá-lo, no hospital, estavam comentando entre si, este homem é um para-raio de problemas. O que é mais incrível, ele atrai problemas, só que tem um porém. O que é mais incrível, o que é mais surpreendente, é que sempre consegue se safar. Em 1934, David conseguiu juntar documentos incriminatórios o suficiente para mandar Arthur Rudolph para a prisão domiciliar na Alemanha. Então, o Arthur Rudolph, que era o seu superior, aquele mesmo que bateu nele, que era da Gestapo, né, e veio para os Estados Unidos através da Operação Paperclip, ele foi responder em prisão domiciliar, através dos esforços do David Adair. Quando David fazia parte da tripulação de um submarino nuclear com 130 pessoas, presta atenção, meus amigos, o submarino bateu numa rocha por acidente e iria explodir em 22 minutos. 22 minutos, nós somos só 22 minutos de vida. E ficaram desesperados e disseram a David. Então, meus amigos, os próprios militares sabiam que o David era diferenciado. Esse ser humano é diferenciado. Se a gente pode recorrer a alguém, se existe alguém que pode nos defender, lembrei do Chapolin Colorado, quem poderá nos defender? É o David Adair, só ele, se não for ele, mais ninguém. Abre aspas. Você conhece como funcionam esses motores? O almirante perguntou para ele. Viu, David, você conhece como funcionam esses motores? Ele respondeu que nunca tinha visto um na vida. Olha, só vi teoria. Na prática, nunca mexi com um motor desse, não. Daí ele respondeu, bom, estamos perdidos mesmo, vale a pena tentar. Não temos opção, né? Tá tudo perdido, 22 minutos. Continuaram os oficiais orientando a David a não tocar em nada que fosse azul. Olha, só que tem um porém, viu? Não toca nada que é azul. O David comenta que quase todos os componentes eram azuis, então foi bastante difícil. David, de forma totalmente intuitiva, ou seja, ele foi instruído pela consciência que habitava nele, conseguiu consertar o reator. E o submarino se estabilizou por incrível. Ele conseguiu, meus amigos. O comandante disse, vamos ter que classificar isso. Porque foi tão incrível que o David Adair fez, tão improvável, que o comandante teve que dizer o seguinte, olha, isso aqui vai ficar em segredo, porque não tem como explicar isso, não é impossível, o que você fez foi algo impossível, e você conseguiu realizar, David. Isso, no entanto, você salvou todo mundo. No entanto, por hora, gostaria de uma bebida, ele ofereceu uma bebida para ele, acho que um whisky, o americano gosta de whisky. David disse que não bebia, então lhe ofereceram um chá gelado. Nota, o David mudou todos os seus hábitos alimentares quando a pitola começou a compartilhar o seu corpo com 17 anos de idade. Espetacular. Uma vez, certa feita, David Adair estava em Las Vegas fazendo uma palestra sobre motor de contenção de fusão, sobre física avançada, sistemas de propulsão avançados. E na casa ao lado havia um velório. Olha que interessante. Então ele estava num salão, né, um evento, uma sala de convenção, alugado, dando uma palestra, e do lado tinha um velório, repleto de pessoas vestidas de preto, em luto, né? E do outro lado, os músicos estavam tocando bateria. Bem interessante. Então ele estava no meio, um lado os músicos, um concerto de bateria,
E no outro, né? E no outro, um velório. Né? Uma situação bastante peculiar. E os músicos estavam tocando. David disse que sentiu a pitolen. Imagine isso, meus amigos. No meio da palestra, a sua explanação, o David disse que sentiu a pitolen assumir o seu corpo. E ele ficou totalmente inconsciente. Olha só, pitolen assumiu. Seu amigo Paul Andrews testemunhou o ocorrido e um monitor de eventos, meus amigos, estava gravando tudo em fita de vídeo, fita cassete. Estava gravando tudo. A Pitolen começou a entreter o público, meus amigos, como uma showgirl. Né? Era showman, mas na verdade era uma showgirl. Começou a entreter o público e contar e deixar as pessoas alegres. Alegres. E o público e todos começaram a cair na gargalhada. As pessoas do velório ouviram o barulho, meus amigos, e foram verificar o que estava acontecendo no prédio ao lado, que isso chamou bastante atenção, e começaram a rir também, foram contagiados com aquela mesma alegria. O David disse que uma mulher de luto, vestida de preto, derramou água no corpo inteiro, com as risadas. O David daí usou o termo, tá? Elas estavam mijadas de tanta risada, tanto rirem. Tá? Exatamente esse termo que ele utilizou. E depois que David viu a gravação, ele falou que eu quero ver essa gravação, porque ele estava inconsciente. Dava para ouvir as risadas, os gritos das pessoas, mas sua voz não aparecia na gravação. Nada no vídeo. A sua voz simplesmente ficou no mudo. Até os músicos foram até lá e estavam gritando de tanto dar risadas. A gente pode linkar essa informação, por exemplo, esse relato, com Edgar Cayce. Edgar Cayce, que foi um dos maiores médiuns de todos os tempos, foi anterior ao Chico Xavier, inclusive. Ele fala que se a humanidade ficasse alegre, de verdade, uma vibração elevada, por um único dia, no dia seguinte, nós já estaríamos ou a humanidade seria livre. E nós já estaríamos nas densidades superiores. Quem falou isso foi o Edgar Cayce. E a gente fica imaginando, o que será que essas naves vão vir aqui fazer aqui? É uma frota de espaçonaves, a família da Pitolen, porque ela é uma princesa. Com certeza, algo desse gênero é possível, é totalmente plausível, por que não? Para aumentar o nível de vibração desse planeta, para que a ascensão possa, de fato, acontecer. Espetacular. Agora vou retornar a espaçonave. Ok? Gratidão, gratidão. A Cúria Matê. Um beijão no coração de cada um de vocês.